tem muita coisa errada na igreja. Não sei se na região do leitor isso acontece, mas na minha já ouvi essa frase algumas vezes. Tem muita coisa errada na igreja. Normalmente, os irmãos que falam isso vão dizer de sua visão pessoal, do que eles acham, do que entendem estar errado, e desse jeito acabam falando muita asneira, muita bobagem. Uma vez, em uma assembleia regular de minha igreja, uma irmã disse isso. Até hoje não sei as tantas coisas erradas que ela vê na igreja. Em outra ocasião, um irmão disse isso, mas também não exemplificou claramente o que há de tão errado. Nos bastidores do mundo evangélico, ouço reclamações do tipo: todos deveriam cantar lá na frente. Por que o irmão tal não recebe oportunidade para pregar? Não me sinto bem quando vou ao culto. Sinceramente e biblicamente, não são todos que devem cantar lá na frente e pregar. Isso deve acontecer com os irmãos que têm dom e compromisso. Se assim não for, que fiquem no banco mesmo. Onde está a maturidade do nosso povo? E o fato de alguém dizer que não se sente bem na sua igreja não significa que sua igreja esteja cometendo erros. Estes podem estar vindo do irmão que tem se sentido triste. Que tal parar de jogar a culpa na igreja e olhar para dentro de si antes de qualquer outra coisa? Concordo que há muita coisa errada na igreja, mas quero olhar para as coisas bíblicas, o que está escrito na palavra, e dessa forma quero citar algumas coisas erradas que devem ser exterminadas do nosso meio. Falta de compromisso. Muita gente não gosta de ouvir, mas a falta de compromisso é enorme no meio do povo evangélico. O povo de Deus não tem compromisso com o horário, chegando a qualquer hora à igreja. Os crentes, de uma forma geral, se esforçam no seu trabalho secular, querem andar na linha, mas quando o assunto é igreja, deixa pra lá. Quando der, eu vou. A falta de compromisso, é claro, não é apenas com o horário, mas estende-se na relação do irmão com tudo que for relacionado à vida com Deus. O reino de Deus deveria estar em primeiro lugar, mas a falta de compromisso não deixa. Falta de maturidade. O assunto é vasto, mas vou citar apenas algumas coisinhas. Lembro-me de uma vez que o clima ficou tenso na minha igreja porque foi escolhida para a escola bíblica dominical uma revista que não indicava leitura diária. Ouvi de uma igreja que se dividiu por causa da cor da cortina que ficava lá na frente. É mole? Um dia desses, ouvi um pastor falando dos irmãos que ficam chorosos e reclamando porque passam pelo pastor e ele nem diz a paz do Senhor. Ele é de outra denominação. E o que dizer daqueles irmãos que se ofendem por qualquer coisinha? Se o pastor está pregando e a mensagem serviu para eles, afastam-se da igreja. Ouvi de uma igreja onde alguns irmãos levaram para o pastor os temas sobre os quais ele poderia pregar. Isso tem um nome: falta de maturidade. Isso sim está errado e deveria estar longe da igreja. Falta de santidade não é novidade, certo? Pois é, mesmo assim, é bom tocar no assunto mais uma vez. A santidade tem ficado longe do arraial do povo de Deus e parece que quanto mais se fala, pior. Diz 1 Pedro 1, versículo 15: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O chamado é para sermos santos em tudo, mas temos sido santos em quase nada. Quem dera que tivéssemos boca santa, olhos santos, língua santa, e aqui o negócio complica. Santidade implica em afastamento do pecado e aproximação de Deus. Enquanto não tivermos um compromisso sério de comunhão com Deus e obediência à palavra, não conseguiremos viver essa vida em santidade que a Bíblia diz que devemos viver. Precisamos ser santos. Tem muita coisa errada na igreja. Continuam a dizer sobre costumes, funcionamento de departamentos e outros assuntos menores, enquanto as questões verdadeiramente erradas não estão sendo vistas. Tem muita coisa errada na igreja e, dentre tantas coisas, vejo a falta de compromisso, a falta de maturidade e a falta de santidade como coisas que devem ser exterminadas do meio da igreja. E, isso ocorrendo, teremos uma igreja muito mais saudável para a glória do Senhor. Deus nos abençoe.